Olá, meu nome é Diego Costa, sou assessor jurídico do Cetserx. A medida provisória 936 foi convertida em lei, a Lei 14.020, de 6 de julho. Essa lei, então, ela trouxe algumas mudanças e alterações que eu vou passar a expor agora. A primeira alteração significativa é em relação às empresas que, no ano de 2019, tiveram receita bruta superior a R$ 4.800.000. Essas empresas, então, tiveram uma alteração que tem que ser observada para fins de pactuação do acordo individual, seja para redução, seja para suspensão do contrato de trabalho. Para a redução de 25% permanece tudo igual. Todas as empresas podem pactuar o acordo individual para essa redução. Agora, para essas empresas cujo faturamento eu mencionei há pouco, para pactuar 50% de redução, 70% ou a suspensão, elas têm que observar agora um novo limite, que é de remuneração do empregado, que é de R$ 2.090 e não mais de R$ 3.135. Porém, uma alternativa que surgiu é que essas empresas podem garantir ao seu empregado que não haja uma perda de remuneração. E como é que elas vão fazer isso? Elas vão pegar o valor que foi reduzido, pegar o valor que está sendo pago a título de bem, de benefício emergencial pelo governo, e a diferença elas vão garantir através de uma ajuda compensatória, que é a indenizatória. Dessa forma, então, elas podem praticar 50% e 70% de redução num acordo individual com o seu empregado. Outra alteração que nós tivemos na legislação foi em relação aos acordos coletivos e convenções coletivas. Até a entrada em vigor da lei, que foi 6 de julho, os acordos individuais têm a sua vigência, valem normalmente. A partir daí, se nós tivermos uma edição de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo, essa passa a ter prevalência sobre o texto do acordo individual. Porém, se esse acordo individual contiver normas, regras mais favoráveis ao empregado, ele vai ter prevalência sobre a convenção e sobre o acordo coletivo. Uma outra alteração introduzida diz respeito às empregadas gestantes e adotantes. Essas empregadas, então, não estavam contempladas na medida provisória, não havia qualquer menção a elas, e agora o texto é explícito nesse sentido, de que elas têm direito a receber o benefício emergencial, de que se elas estiverem recebendo o benefício emergencial e passarem a gozar da licença maternidade, a empresa então tem que informar imediatamente o governo nessa situação para que seja cessado esse benefício emergencial. Outra questão também que se esclareceu é em relação à garantia provisória de emprego. A gestante ela tem uma garantia provisória de emprego de 5 meses após o parto. Então, após esses 5 meses é que vai começar a se contar também a garantia que ela tinha por conta da redução ou da suspensão, acrescendo-se aqueles meses decorrentes do período que foi acordado de suspensão ou de redução. Uma outra alteração também que surgiu no texto da lei é em relação aos empregados com deficiência. Ficou estabelecido então que até 31 de dezembro de 2020, ou seja, o fim do estado de calamidade pública, esses empregados com deficiência não podem ser dispensados sem justa causa. Uma outra mudança também diz respeito à reversão e cancelamento do aviso prévio. Ou seja, a empresa e o empregado podem, de comum acordo, combinar esse cancelamento do aviso prévio desse empregado para fins de inclusão dele nos benefícios, seja de redução de jornada de trabalho e de salário, seja de suspensão contratual. Por fim, então, me cabe falar sobre as alterações mais aguardadas e mais comentadas. A primeira é em relação ao empregado aposentado. Agora a lei passou a contemplar a situação desse empregado aposentado, que antes, pela portaria 10.486, não tinha direito a receber o bem, então não poderia fazer esse acordo individual, seja para suspensão ou redução. Agora a lei então contemplou ele segue não tendo direito a receber o benefício emergencial, porém a empresa pode pactuar o acordo individual desde que ela garanta, ou seja, ela pague para o empregado o valor do benefício que ele teria direito a receber do governo. Então é simples e só tem que ser observado esse requisito. A questão mais esperada, ao meu ver, e que tem demandado mais questionamentos, é em relação à prorrogação, seja dos períodos de suspensão contratual, seja de redução. Só que a lei previu só que o ato do governo determinaria essa prorrogação. Então, no último dia 13 de julho, nós tivemos então o decreto 10.422 que previu essa prorrogação. A prorrogação então foi de mais 30 dias. Então, para a redução de jornada de trabalho e de salário, que era de 90 dias, passou para 120 dias. E a suspensão contratual, que era de 60 dias,
foi prorrogada por mais 60, passando a também 120 dias. Ou seja, 120 dias é o prazo máximo. É importante destacar também que o período anterior, né, que já havia sido pactuado com os empregados, ou seja, que era o máximo de 90 dias, ele vai importar para a contagem desses 120 dias. Se a empresa então já tinha usado 90 dias com o empregado, ela só vai ter direito a mais 30 dias, seja de suspensão contratual, seja de redução. Por fim, uma última alteração que foi incluída é que, para a suspensão contratual, o prazo mínimo do acordo, então, ele é de 10 dias. Ele pode ser, então, intercalado, fracionado de 10 em 10 dias, mas respeitado os 120 dias. Eu fico à disposição em todos os nossos canais para responder esclarecimentos e agradeço a atenção de todos.